vamos então começar a ser um pouco mais formal quanto ao começar com o formalismo lagrangiano. Só para afirmar aqui, né? A minha lagrangiana é de L, que é ponto. Mas você poderia botar um que é 2 pontos, que é 3 pontos, que é 4 pontos. Existe, já foi feito isso na literatura. Foi justamente a greca genômica de Liebig, que o pessoal utilizou aqui no seu crédito. Quantos não? Ele fez as sistemas de plástico, eram derivados superiores. Então, se alguém realmente tiver fim de buscar essa informação, você vai procurar aqui. Eu não tenho de cabeça, mas eu sei onde tem casa. Está sempre com derivados de primeira ordem. As equações de Ana Lagrange tomando aquelas variações lá que eu chamava de delta, mantendo o T' só para lembrar. Eu tenho linha e linha de T, ela não mexia na medida, e com isso a gente mexia só nos campos, no delta, que ele era linha da e aqui no mesmo tempo. E pode variar porque é um parâmetro de evolução do sistema de liberdade. Mas o T' vai ter. Então está sempre. Só que a gente está sempre adotando essas variações. A ideia é mostrar que essa equação ela pode ser escrita da seguinte maneira. Dado KI e o índice de um índice de por 2 pontos e uma função aqui que vai ser índice de ponto que justamente o tempo. Vamos mostrar isso. E a ideia é aplicar a regra de Chain. A derivada total aqui a gente vai ter a derivada segunda de L em relação a ponto K. Então aqui que é 2 pontos. Insira ali. Mais. Agora segundo de L em relação a que ponto, que K, que ponto K. A gente está também assumindo uma possível dependência no tempo. Botando uma aplicação chamada. Eu estou pegando essa derivada total aqui. Estou aplicando, abrindo se o L depende de Q ponto T. Então eu posso combinar com ele com relação a Q ponto T 2 pontos.
aqui é TP, em relação aqui, eu estou manipulando aqui a equação lá, fazendo essa prova simplista, a fim de reconhecer que tem um elemento dado aqui, uma função aqui que só depende de t, do ponto t, e daqui fica claro. Esse é um dado. Tá? E tudo isso aqui eu posso colocar do outro lado para ficar mais fácil de colocar a igualdade aqui. Menos mais. Isso aqui eu vou chamar de uma função f, que a única dependência em que dos pontos é isso aqui. Se a minha lagrangiana depende de ponto t, então eu posso garantir que isso aqui vai ser uma função. A gente não precisa necessariamente calcular, é função de que cor, que si livre, carta contrária. Isso aqui, vamos só colocar aqui, né? O índice para a gente mantém. Então isso aqui está claro, então uma matriz quadrada. A gente são elementos. Essa está chamada matriz hessiana. Me perdi um pouco. Eu tinha a equação no diagrama. Eu só apliquei nesse L depende de Q em que ponto. Calcula a derivada. Essa equação que está aqui é a mesma dessa equação, só que reescrita, né? Certo. A única forma, por exemplo, que eu posso reconhecer que essa equação tem essa forma. Um sistema de equações lineares, tem dois pontos, uma matriz aqui e uma outra função que ponto Q e T. Isso que é importante. Aquela lá, né? Exatamente. Porque qual que é a ideia, né? Se a gente pensar em isso aqui é um sistema linear, um sistema de equações, então a gente tem uma matriz dada, assim, E por I. Aqui você tem um vetor que é, vou colocar assim, um vetor. Tem dois pontos de M por 1. E aqui também você teria um vetorzinho F. São esses elementos aqui, né? Aí, ó, se você quer formalismo, se você tiver a determinante desse dado for diferente de zero, existe o dado menos 1, porque você tem exatamente o teu sistema é igual aqui em termos matriciais, né? W menos 1 do F. Ou seja, você conseguiu resolver o teu sistema de equações lineares. E dois pontos é o inverso dessa matriz. E o F. Dado a lagrangiana, você pode calcular o F. Você pode calcular isso aqui. E pode testar se de fato é determinante diferente de zero. E se isso acontecer, você tem aqui dois pontos, W menos 1 F. Daí, por exemplo, você dá
ponto de T1, porque de T1 são as posições iniciais, você integra aqui e vai integrando até por as posições iniciais, você pode garantir. Eu estou fazendo de coxinha na solução. Só que você passou a tua graduação inteira nesses casos aqui. A gente costuma entra a classificação. Então, diferente zero. Diz que é uma teoria regular. São os casos que normalmente se levam, você faz a mecânica analítica da graduação. Quando for igual a zero, eu vou denominar isso como teoria singular. Ou singular. Aqui é o nosso objeto de interesse. Eu estava perguntando aí, Alexandre, se você fosse tratar sistemas vinculados nessa perspectiva aqui, você já começa a perceber que você não tem nem garantia do seu problema. O interesse singular, porque ele não chega ao zero, você não pode garantir que não existe essa conversa. Porque o problema é muito mais complexo. Só o fato de não ter solução. Não tem solução garantida. Você pode fazer uma topologia, se você manipular, você pode diminuir uma solução. Mas como eu disse, o nosso objeto de interesse é o formalismo hamiltoniano. A gente tem que entender o que essa condição aqui vai. Qual é o problema dela na passagem lagrangiana hamiltoniana. Então, normalmente a gente define o que se chama função energia. E ela é uma função Q ponto T del L em relação a ponto K menos N. Talvez eu continue justamente que bom. E agora a gente quer passar para o formalismo hamiltoniano. Então a história vai definir o momento. Deu L em relação a ponto. Deixa eu teria o bico como menos zero. Eu vou definir a seguinte função. Vou colocar assim.
relação a essa definição do momento, ela é extremamente importante para você utilizar elas e determinar que ponto, em função de que, P e T. Então eu vou utilizar elas para definir de maneira implícita a seguinte função. Essa função, justamente pegar essa relação, isso aqui é um sistema com vai de 1 até n, tem n equações. Por que eu vou fazer isso? Porque daqui a gente tira um chamado teorema da função implícita. Primeiro você escreve, você pega a definição do momento, define de maneira implícita. Isso aqui depende de que ponto e t. Isso aqui é P. Então, isso aqui no fundo depende de que ponto, P e T. Então, eu vou enunciar o teorema. Eu acho que não compensa demonstrar. Aí eu tenho lá os números. Deveria ter ficado isso. Essa equação, que ponto em função de Q e T, C determinante de F, ou seja, vou montar uma matriz aqui dos elementos dela, assim. Ou seja, eu tenho que derivar com relação a aplicar, montar uma matriz, essa matriz, vamos dizer assim, os elementos dela são sempre um DF e com relação a aplicar. Por exemplo, I sendo um índice de linha e o K sendo um índice de coluna, pelo longo dessa matriz, o teorema me garante que se essa condição aqui for satisfeita, eu sempre consigo resolver isso. Agora a gente retoma o que é, o que significa Fi com relação a K. O que é isso daí? Pega aqui. Deriva com relação a. Bom, aqui eu fiz um D, então, mas isso aqui é I, que tem que ser então. Então, só corrigir aqui. F, I, então o índice livre é I. Eu vou derivar isso aqui com relação a que K e o que eu obtenho é justamente esse negócio aqui, é aquele W e K que eu defini anteriormente. Ou seja, se no formalismo lagrangiano eu precisava que então esse aqui no fundo é a condição determinante de W diferente de zero. Ponto
porque essa condição no formalismo lagrangiano dizia para mim que eu consigo resolver o sistema, o formalismo não jacobiano me disse que eu posso fazer o isolamento que conta o que ele tem. Chegando em casa, vocês procuram esse teorema da função implícita, volta no Google lá e sai direto da demonstração. Mas aqui realmente a gente perde muito tempo assim, para uma coisa que eu vejo que não é tão relevante, porque a gente tem muito mais coisas para falar. Então, vamos então supor causas regulares. Agora sim eu posso dizer a minha Hamiltoniana igual a função energia, que ponto T fazendo que ponto função de B, que é PT, que é justamente o que eu tinha colocado anteriormente, né, de maneira bem intuitiva. Ok? Tá? Tá bom? Menos o R. Isso aqui me garante usar a função de energia e eu construo uma Hamiltoniana. A passagem da energia na Hamiltoniana está garantida. Esse tal quer dizer para você cuidar isso. Pelo menos indicar. Entendeu? Tu definiu essa função f, i aí, depois tu tomou a derivada dela. Mas ela não é igual a zero. Não, elas é um conjunto de funções definidas de maneira implícita. Né? A função implícita, que eu diria assim, ela é diferente de zero, né? Nesse caso. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma lagrangiana de tal maneira que o teu P igual a del L em relação aqui com isso aqui fosse, por exemplo, um Q2. Nada me impede de definir uma função f como sendo π menos Q2 menos P3 ponto menos T. Posso definir essa função explorando isso aqui. É óbvio que isso aqui é igual a zero. E em casos regulares, a gente pode assim, quem é o Q3? Né? Q3 é igual a P menos Q2 menos T. Só que você tem que pensar nisso, porque você está no sistema de N, o teu K, ele varia de 1 até N. Então eu tenho que garantir que todas as velocidades são eliminadas como função de Q e T. Então eu defino esse aqui de maneira simbólica. Certo? Eu não vou usar aqui o F igual a zero, por exemplo, definir assim, né? Explorando a definição de momento. E daí eu vou utilizar o teorema da função implícita e analisar todos os F's e, eu vou dizer, todos os Q's podem ser eliminados. Só que pode existir algum modelo, por exemplo, em que esse Q3 não aparece aqui. Daí o que acontece? Se eu derivar um FI com relação ao K ponto, isso aqui vai ser zero. Não tem o quê? Vamos supor que não tenha. Então, por exemplo, nesses casos, né, a derivada do F
supor que eu defino um F3, um F3 com relação a qualquer Q, bom, essa é igual a zero. Qualquer K que eu pegue, como esse aqui não depende de que ponto, é igual a zero. Agora, a minha matriz que eu defini é a matriz desses elementos aqui. Se eu tenho uma linha igual a zero, uma curva igual a zero, eu determino igual a zero. Eu não consigo fazer isso. Você viu aqui, você tem que trabalhar não só com a partir do momento, a definição do momento, definir essas funções FI e ainda garantir que todo o sistema, todas as velocidades sejam independentes. Então, se em algum momento aqui não aparecer um Q ponto, você já tem certeza que isso aqui vai ser uma linha, ou por um é zero, se é zero, o determinante vai ser zero, e daí você não consegue fazer isso aqui. De maneira precisa, assim, pode sim aproveitar a definição do momento que isso funciona. Esse é o explorar teoria. Acho que era isso. Só para não parei. Trabalhar agora com casos singulares. Mas o daqui é como se fosse zero, né? Não tem problema, porque, né? Não, o que eu tinha perguntado, a derivada da constelação zero. Porque lá no quinto clássico, quando a gente pega os parâmetros de Lagrange, é a mesma coisa. Chama o parâmetro de Lagrange junto com o lambda, né? Daquele jeito. Ele diz que a derivada do lambda é zero. Como não é zero, adiciona ele na Lagrangiana lá no. Sim, é isso que eu vou fazer agora. Né? Já que é zero, põe lá. É isso, mas então. Está me antecipando. Mas aqui é caso regular, né? Estou supondo que o determinante diferente de zero e a construção do quadrado também é bem definida. E agora eu vou começar. Agora, esse correção de matriz, ela tem termos zeros, né? Porque essas funções são regulares, de classe C2. Então, a diagonal dela é toda nula. Quer dizer, ela é simétrica, né? É simétrica. Simétrico pela definição, mas tem que eu. Não, simétrico não, é simétrico. Simétrico. Isso. Não vai ser O WI deu, né? É derivada da Lagrangiana. Formulação aqui. Essa definição que eu colocado. Então, você trocar I por K aqui é isso que a gente vai ser nessa. Isso aqui, por definição, é simétrico. E a Lagrangiana continua dependendo só do que ponto, tá? De que ponto dele. Sim. Porque pensando que no caso que a Lagrangiana depende de que dois pontos, talvez essas coisas já comecem a. Não, você tem que contar essas coisas. Você tem que generalizar o que é o sistema tabelar superior aqui. Já vai valer. No caso do principalmente ainda teoria de implicando cinco derivadas primeiras acontece bastante. Agora, se você começar a ir, por exemplo, para a eletrodinâmica de Lewis e eletrodinâmica de Jodorowsky, você já tem que correr atrás de outras coisas. Mas dá para fazer já. Foi feito.
teorias singulares, aproveitando a dúvida do Emerson, a gente intuitivamente significa que não tem aquele ponto ali. Então é como se a da definição do momento tivesse só Q, aqui, né? Q e P. Se tivesse que ponto, eu poderia eliminar. Então aí que a gente define, enfim, que é uma relação entre Q e P. E ela tem a sua origem justamente na definição do momento. Nem todos os momentos, alguns deles. Nesse N aqui ele vai, suponho, se eu ficar caindo de um N, esse N ele vai de um certo N1, por exemplo, e menor do que N. Ou seja, em algumas definições dos momentos, eu não consegui isolar os Q-pontos, porque não dependia de que ponto. Então eu digo que tem uma relação entre Q e P. Isso aqui é o chão dele. Vínculos são relações entre coordenadas e momentos. Ali a gente já retoma o problema que dá na conversação. Então, essas relações entre Q e P vai causar problema. O principal problema é a minha hamiltoniana não é comigo. Vamos denotar, vou colocar só para minha anotação. Então eu vou definir E se eu considerar igual números, são números. Não, nem sei o que você quer essa coisa. É o que? Tipo, igualdade, né? Desigualdade. Se ele é harmônico ou não. É igualdade. Por exemplo, pode ser mais menor ou igual, por exemplo. E vai ser uma igualdade. Ah, não, aqui essa daí a discussão desses vínculos foi no fundo exatamente. Para mim, a definição de vínculo aqui é tudo que eu pegava. Mas como igualdade, os vínculos são igualdades. São igualdades. Não pode ser uma desigualdade, por exemplo. Não pode. Tudo que for relação a coordenada no momento vai surgir desse jeito. Porque eu não consegui. Isso aqui, né? Tá assim. Para deixar claro que não depende de que ponto. Agora eu vou. A primeira coisa que aparece quando tem vínculos é que a minha hamiltoniana não é um vínculo. Então eu sempre posso tomar uma combinação dos vínculos. E esse U aqui, como você já adiantou, a gente chama ele de multiplicadores equivalentes. Ou seja, o fato de, no caso regular eu sabia, né? Eu faço isso aqui, essa discussão aqui, e obtenho um nível. Agora, isso aqui, esses vínculos aqui são iguais a zero, mas eu vou explicar um pouco por que são iguais a zero. Eu sempre posso tomar uma combinação linear que ainda é uma hamiltoniana. Isso aqui são multiplicadores Lagrange e a gente não sabe quem são eles. O objetivo nosso é justamente determiná-los. Vou mostrar que se a gente determina eles, a gente consegue construir esse variante. Todo o planejamento nosso vai ser determinar eles. Às vezes sim, às vezes não é possível. E é o que é igual a 1, E esse M aqui é o número de
eu estou dizendo que os vínculos não podem ser maior que o mínimo. Até a minha mais inclina essa linha. É o 1. Pode ser 2. A mesma aqui. E a letra 1, né? M ou N1. Enquanto igual, não? Igual para excluir. Se tiver. Pode ser sim, mas aí você teria todas as coordenadas que são vinculadas. Se todas são vinculadas, talvez você não tenha grau de liberdade. A gente pensa que a. Fazer um desenho se mudar de aquele negócio do número de as soluções, as número de equações, vai mudar o número de variáveis. Vai entrar aquele caso que o número de equações ser maior ou menor que o número de se mexer nisso. Sim. Aí Você vai ter muito vínculo, mas eu vou. mais vínculo do que variável. Jogador mais eficiente. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho espaço de fase. Esse aqui é o. Esses aqui são os vínculos. Ou seja, é uma hipersuperfície no espaço de fase. Então, eu tenho um espaço de fase e vou cortando. Então, se você começar a colocar muitos vínculos, eles começam a cortar de diferentes maneiras. E você tem que ver a intersecção. Você vai querer que o sistema evolua justamente na intersecção. Se você sair fora da intersecção, dá todo problema de quantização. Você quantiza sem respeitar um vínculo. Se você começa também a exigir que esse N seja muito, talvez tenha maior que N, talvez você nem consiga quantizar. Mas talvez, acredito que, realmente, eu não sei se você pode. Se uma igualdade não faria sentido. Realmente, teria que ver assim formalmente. Igualdade talvez eliminaria dinâmica do programa. O que é? A igualdade talvez eliminaria dinâmica. Esse aqui é o meu medo, justamente você ter tantos vínculos que você no fim não consegue ter grau de liberdade descrevendo o seu sistema. Por isso, eu preferia assim colocar um N. Colocar um N. Bom, a gente tem a Hamiltoniana, vamos então propor o princípio de minimação para ela. Que é, deixa eu ver essa relação. A gente tinha feito esse aqui, né? Pi daqui a pouco menos H. Vamos apresentar aqui aquelas questões ali. Uma vez que o vínculo depende de Q e P, então quando eu tomo uma variação, o vínculo também vai sentir, né? Vamos falar variação de φ derivada de φ em relação a QK, variação de QK, mais derivada de φ em relação a PK, variação de PK. Daí, repetir os feitos, variação
concentração igual a zero. Só colocar uma PT aqui. Essa primeira parece PK e aqui acabou. E aí quando eu valio H, é a mesma coisa do fim. Tem que substituir isso aqui. Quando eu bater variação do π, dá o que ponto? Variação de H deu H em relação a P, extensão de menos aqui, deu H em relação a PK. Eu já estou coletando tudo com relação a P, depois eu faço com relação a Q. Eu variei com relação a P, tem esse termo aqui, mas ele é multiplicado por meio. Tem o sinal de menos, o I, relação de φ, relação meio, PK. Mais em relação a QK. E aqui eu vou ter o negócio pontual, a variação aqui, o delta e a derivada estão aqui de lugar. Eu faço a integração por partes, o objeto menos PK ponto. Só vou pegar o que está no caderno. Daí a variação de química, variação de H, então teria um menos H em relação a QK. E por último, esse termo aqui, eu vario o I, nós temos esse W aqui, que vai dar uma tensão de menos de menos o I, e a variação de φ. A variação de φ com 2 vezes QK é justamente esse termo aqui, então dφ de QK. Por último, me resta o φ1, variação de U. É isso aqui igual a zero. A gente considera variações independentes. Isso aqui igual a zero. Isso aqui igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Φ igual a zero é os vínculos que a gente conhecia. Só eu tenho esquecido de colocar. Isso é importante. Não tem coerente com a minha notação. Vai aparecer o aparecem 2, vai aparecer 3 e 4. Vão ter controle de onde estão
Da onde que o vínculo está surgindo? O vínculo está surgindo da definição dos momentos. Essa hipotética está dentro disso. E vai aparecer outros vínculos, vão ter outras origens. E aqui é justamente as equações de água corrigidas. Né? Isso aqui é o que eu tinha antes. Né? Eu mostrei. Por isso que eu aproveitei para fazer o princípio de água para vocês já, primeiro, estarem confortáveis com o delta que a gente está falando, e segundo, compararem com os sistemas vinculados, as correções que estão dando. Menos um e esse termo aqui. Aparentemente não tem erro. A variação de P está certo. A variação de P também está aqui. Esse menos aqui da integração por partes. A variação de Q está associada com o Q aqui. E a variação do vínculo também é o mesmo Q. Vem daqui. Aqui está aqui dentro, aqui é o sinal de menos. Então, parece que são isso. Então a gente já conhece o Q ponto. Vamos repetir o que a gente fez anteriormente. Assumir que calcular qual que é a evolução dinâmica de uma variável A que dependa de Q e P. Possivelmente dependa simplesmente do tempo. Agora, repetindo o processo. Quem é PK ponto? Vem aqui. DH em relação a PK, reduzido, próximo do outro lado. Quem é o PK ponto? É isso aqui. Vamos substituir essa relação aqui. Mais fácil. Faça uma etapa aí. Fazer esse negócio. Que ponto eu tenho? Que ponto é DH em relação a PK? Mais DH em relação a PK. Como aqui tem um sinal, agora eu posso calcular demais. Então, o M derivado de φ em relação a P. Derivado de φ em relação a P. É mais derivado. E agora vamos substituir os PK. O fundamental é que como todos são negativos,
eu passar para o outro lado, continua um sinal negativo. E esse sinal negativo aqui vai ser importante para a gente. Colocar assim, PK. Então, DA com relação a PK, substituir DH com relação a PK. Você percebe que está começando a surgir um colchete de posição aqui. DA, AH, QP, AH, PQ. Troca o erro sinal. Mas tem outro termo, tem esse termo aqui. Vou colocar aqui. O outro termo é menos N, então. Defino com relação a ficar. Defino com relação a ficar. Então, peguem esse termo, com esse termo dá um colchete de posição. Esse termo, com esse termo aqui, se você colocar o N para fora também dá, né? A com relação a PK, Φ com relação a PK. Daí, repete, A, Φ, mas troca o P colocado aí no sinal. Então, é outro colchete. A gente chega e coloca, cadê aqui hoje? Primeiro colchete. Mais. Daí, colocar o meio. Colchete de posição entre A e Φ. Justamente que a gente tem, a gente coletar esse termo com esse e esse termo aqui com esse daqui. Está começando a montar uma estrutura que, novamente, vou querer determinar esse carinha aqui. Determinando esse aqui, você tem uma estrutura de colchetes, que eu chamo colchetes de dia. Nós vamos agora explorar um pouco mais essa relação de movimento. Daí acho que eu vou. Normalmente, no impacto normal, que o som será o PM já é quando ele fala de isso é fixo no dado índice. PI, É a definição do momento. mas ele tem algum tem que uma e outra zero, né? Mas esse aqui é que eu misturando, porque já no outro caso, que no outro você poderia ter vínculos, não tem vínculos, né? O vínculo é esse próprio vínculo aqui. Esse vínculo já é, mas o outro, mas não aparece esse termo. Mas no outro. O cartão agora está assim diferente. Se eu fosse definir no outro, P menos L com relação a 15.
poderia fazer em teorias regulares, né? Só que em teorias regulares, se ela é regular, isso aqui tem que depender de P, mas vai aparecer aqui em que ponto? Quando você pegar os seus momentos, a prova gradiana você conhece. Então eu vou derivar com relação a que ponto. Então aqui, ó, aparece que ponto. Se aparece que ponto, eu posso escrever que ponto em função de P, de Q, P, T. Então isso aqui, você não faz isso porque isso aqui é uma teoria regular. Só que na teoria regular eu resolvi, em vez de falar φ, eu falei que isso aqui era um F, né? Um F minúsculo. O F minúsculo sempre parecia um que ponto aqui. Então, teorias regulares é isso, né? Quando você utiliza a definição do momento, sempre aparece um que ponto aqui. E daí você pode. Singular. Teoria regular. Teoria regular sempre aparece um que ponto aqui. Daí eu faço aquele negócio, né? Eu defino essas funções aqui de maneira implícita, né? Eu utilizo o teorema da função implícita e nos diz que em teorias regulares isso aqui é feito. Agora, justamente o que a gente quer dizer é que isso aqui em teorias singulares, você não tem que ponto aqui. Se você não tem que ponto, você não consegue dizer, eliminar que ponto, isso aqui vai falhar. E aí, se sempre falha, significa que existe uma relação entre Q e P que não permite você eliminar um Q ponto. A única coisa que eu fiz é teoria singular dizer que esse aqui é no fundo um fim. Só para não ficar utilizando uma notação de teoria singulares na combinatória. No fundo, o que está por trás é isso. Mas assim, isso aqui no caso ele está fixo para cada um, né? Posso consultar P3 com derivado lagrangiano máximo. Que ponto 3? 2. Não. Qual ponto aí? Não, aqui eu defini um I aqui, né? Já são lá. Não passa mal, isso é muito livre. Aqui é um. Aqui é I. É o mesmo I. Tanto que eu tô. Só que eu. Cara, não sei mais. Aqui eu fiz errado. Eu coloquei meio. Meio de função. Eu disse que esse N e esse N não tem nenhum. Esse N não ocorre todos os casos. É essa a questão. Mas o que a diferença entre a teoria singular e regular é que nas relações uma aparece que ponto e o outro não. Se aparecer que ponto, provavelmente você vai conseguir eliminar as velocidades. E aí, novamente, o cronômetro não vai ser o mesmo. No outro caso, singular, não tem que ponto, daí eu vou ter que fazer tudo isso que eu vou construir aqui. Tá claro? Então, esse aqui é o que eu estava querendo dizer que No fundo, lá dentro, assim. você estava colocando um N aqui, ó. Daí não dá, porque você tem um índice livre. Aqui está claro, né? Tem que ser M, aqui tem que ser M e aqui tem que ser M. Então, acho que vou só reescrever a equação lá e acho que eu vou terminar. Né? Eu acho que já estou avançando rápido. Eu vou gastar mais uns 10 minutos aí, eu acho que já deve estar por aí. Um bom momento para começar outras coisas. Não saber. Fazer uma próxima.
utilizar a regra do produto. Do produto a gente tem que copiar essa produção. Vamos estudar esse carinha aqui. Aplicar essa regra, tentar desenvolver o que é isso aqui. Utilizar essa regra. Aqui é o I. Com relação a mais em relação ao meio eu vou dizer que isso aqui vou colocar essa anotação. Qual que é o tipo dessa passagem? Eu quero utilizar aqui no produto para escrever de uma maneira mais conveniente essa equação. Então, eu já sei que o M fora é esse termo aqui. E agora eu quero compreender que isso aqui está. Isso aqui vai ser o que a gente chama de não é um aproximadamente, mas tem uma igualdade fraca. Vou explicar aqui. Vou colocar assim. Aqui é uma anotação. Como se eu tivesse meu espaço de frase. Aqui estão os mínimos. E essa anotação significa que a gente está dizendo o seguinte. Quando eu disser que isso aqui, né, que se chama na literatura de igualdade, significa exatamente, a gente estava no espaço de fase, a gente ficou dentro da hipersuperfície dos núcleos. Eu já percebi, muitas vezes as pessoas olham essa notação e pensam que é uma aproximação, mas no fundo é que a gente está, o nosso espaço de fase, cortou a hipersuperfície, a gente está justamente na intersecção. Mas aí você está dizendo então que o segundo termo vai para zero. Mas aí ele perguntou aqui. Não pode fazer dentro. Não, aí não pode porque ele é derivado beleza. Agora, se o ele for não depender dos P's e dos Q's, então esse segundo é zero, independente do φ ser igual a zero. Mas o M é uma coisa que a gente não sabe ainda, a gente não pode afirmar nada para ele. O multiplicador e Lagrange. Você não sabe se. Mas é uma boa pergunta, quem é o M?
Mas a ideia dela, dessa notação, é dizer que é uma igualdade fraca. Se você for no livro do Dirac, ele usa essa notação. Mas os livros mais modernos isso já não está presente mais. Estou colocando aí para aqueles que forem, por exemplo, estudar, beber água de fonte mesmo. Então é assim, eu estou no espaço de fase, quando eu ficar aqui dentro, eu faço φ igual a zero. Não posso fazer φ igual a zero aqui, porque esqueça que o colchete tem todos os operadores da coluna. Eu só posso fazer φ igual a zero fora dos colchetes. Então isso aqui é igual a zero. Então na minha notação é isso. E daí a gente coloca aí e fica claro que quem é o nosso unidade primeiro. Nossa unidade T pode ser escritas. Daí novamente, né, a gente utiliza a propriedade de linearidade dos colchetes, eu posso juntar tudo no mesmo. Vamos lá. Aliado dele. Pode ser dessa maneira. Eu acho que na próxima aula, na próxima minha aula, a gente vai começar a trabalhar uma possível solução só isso. Vai poder determinar esses carinhas, porque uma vez que você determina isso aqui, né? Isso aqui, em algumas situações, dará origem. Vamos deixar aqui. Quando, né? Vamos deixar assim. Quando conhecido o I. A gente vai apurar melhor isso. Aqui que vai estar. Faz aquele dali também, né? Não, mas aqui eu tô. Claro, tô ficando posto, esse dá o puxo de posto. Esse aqui é o posto. Mas como eu disse, aqui eu estou só me restringindo a igualdade fraca. Eu estou aqui dentro. Mas lembra aquele negócio, né? Eu posso ou encontrar um outro sistema que eu estava chamando na língua de PQP, e ficar aqui dentro. Ou eu construo um outro colchete que está em todo o espaço de fase, mas que preserva isso. E faz um comentário de novo sobre a habilidade nos operadores, e se você quiser fim do atleta também, Você não pode tomar. Se você toma esse aqui igual a zero, dentro do colchete você não vê. Vamos pegar um caso bem simples assim. Suponha que o φ seja igual a P, φ2 seja P1 menos P3. O que você está fazendo? Primeiro tem uma derivada de P1, derivadas de P dentro do colchete. Então, quando você toma uma derivada de φ2 em relação a P1, e se você tomar o vínculo
φ2, a gente disser que φ2 é igual a zero, isso aqui é a derivada de π1 com relação a zero, que é zero. Primeiro você tem que calcular os operadores nos vínculos para depois dizer que é zero, senão você está colocando uma ordem aí, não está certo. Pode até ser que, por exemplo, tem um operador, né? Colocar um operador calculado no vínculo, um certo vínculo seja proporcional a um vínculo. Daí sim, se isso aqui acontecer, daí você já aplicou os operadores no vínculo, isso aqui é uma coisa proporcional e pode fazer igual a zero. Mas aqui é o que eu fiz aqui, né? Apliquei as regras do produto, eu só fiz φ igual a zero, depois que não tem nada pondo nele. Eu posso dizer, não, eu mexo só o O próprio posição graph é considerado um operador. Por isso também, primeiro call de Poisson, depois tirar o vínculo fora do Poisson. Você fazer uma coisa. Ele está atuando. Não, Poisson não, ele está atuando aqui, ó. O Poisson, eu ainda não fiz nenhuma conexão de Poisson com o operador. Né? Porque dentro do computador, não, porque assim, o computador, se eu tenho um operador F atuando no som I, isso é um operador atuando num estático, né? Agora eu boto F vezes G, produto 2 operadores, agora eu boto o computador de F com G. Então o computador de F com G por si só é um operador. E como o computador está relacionado com o Poisson gráfico e H cortado, então o Poisson está atuando, está sendo quanticamente, né? Já que o Poisson é equivalente ao computador, e o computador é um operador, então só não vale porque é classe, porque não é computador. Exato, é aí que eu estou percebendo. Mas tem uma. Tá. Mas a questão é que justamente essa colchetes é classe. Então o que você está querendo dizer é que eu já fiz essa relação aqui, né? Tem ali, né? Aqui é o termo. Alguém e atuado no fim. O que você está dizendo é que eu já fiz isso. Você está dizendo que eu já fiz a quantização e já estou em FI, daí eu não posso dizer que FI é igual a zero porque tem um operador. Mas em nenhum momento eu disse que em teorias vinculadas eu podia fazer esse tipo. Se é vinculado, você não tem uma unidade. Eu ainda nem continuei a teoria, tudo clássico. Mas você está querendo que eu faça os colchetes dos computadores, sendo que eu já mostrei que em teorias vinculadas isso não está certo. Isso aqui já foi a construção da teoria vinculadas. E eu ainda nem falei o que é utilizar uma teoria vinculada, porque quando a teoria for vinculada, a gente vai colocar um Dzinho aqui. Daí agora você está vou chamar uma propriedade. Vou antecipar para vocês. Você pega qualquer variável que coloca um vínculo aqui, né? E você calcula colchetes de Dirac. Isso aqui é algo qualquer coisa, qualquer variável que tiver um vínculo aqui vai ser zero. Daí eu vou dizer para você, eu posso fazer o vínculo dentro igual a zero dos colchetes de Dirac. Mas você está fazendo antecipar muito resultado aqui. O colchetes de Dirac não faz isso. Mas eu tenho que mostrar que isso é consistente. E daí se eu mostrar que esse aqui vai valer
pôr a constatação de teorias circulares por teorias circulares. Isso vai ficar. Mas isso aqui é estrada para a gente chegar nisso aqui. Né? Porque isso aqui no fundo está dizendo o seguinte: φ ponto isso aqui vai estar relacionado, a construção disso está relacionado a dizer que φ ponto é igual a zero. A gente vai melhorar essa conexão aqui. Significa que todos os vínculos são preservados no tempo. A gente precisa garantir que, por exemplo, se eu vou curar melhor isso, mas suponha que se fosse diferente de zero. Se lá for H. Sim. Mas eu estou dizendo que isso aqui, né? A gente importa φ igual a zero, a gente constrói os coeficientes de dia, isso aqui é válido. Agora,